Às vezes me perguntam como faço para manter o límpido olhar de uma criança, pretendendo escrever para ela. Como impedir que a inocência morra em mim com o chegar dos anos, com as dificuldades físicas, o titubear dos passos, o ralo branquear dos cabelos, com a substituição dos amores pelas memórias dos amores, até com o apagar dessas lembranças. A velhice, ai, 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 a velhice. Antes de alcançá-la, eu observava em volta e percebia consequências pesadas, dolorosas, perdas irrecuperáveis, derrotas incapacitáveis e ausências insuportáveis naqueles que a ela tinham chegado. Afinal, cheguei à velhice. Se cheguei, em número de anos, até já o ultrapassei. Estou na pós-velhice. O número de velhinhas que já sofri na vida é difícil de contar sem uma calculadora à mão. Eu disse velhinhas, não velhinhas. Imagina assoprar velhinhas. Mas, ao olhar em volta, vejo gente com mais velhinhas assopradas do que eu, malhando em academias, proferindo palestras, falando de namoros, planejando viagens, e a rainha de Inglaterra, aos 95, ainda dirigindo sozinha seu Rolls Royce e tomando 4 martinis por dia. Bom, ainda tem o vinhozinho de jantar, né? E ninguém é de ferro. Bem, sou adepto de martinis e vinhos, né? Mas nunca dirigi um Rolls Royce. Nem sou de malhar em academias ou de fazer saudáveis caminhadas. Por que vou sair daqui para ir para lá e voltar para cá, se eu já estou aqui bem confortável? Pois é, porque eu pensava que os anos tiravam sonhos, diminuíam a força das minhas ações, pensamentos e emoções. Para mim, os anos só têm acrescentado e reavivado o colorido da vida. Será mesmo? Pedro, vai, deixa de mentira. A verdade é que me envergonho um pouco ao falar de mim. Como minhas obsessões são arte, a literatura e a educação, minhas lectures só abordam esse tripé. Agora, autodiagnosticar-me com o estetoscópio do tempo. Mas a outra verdade, em toda a minha vida, só fiz o que me dá prazer. Logo que migrei de Santos para São Paulo, algum amigo de minha mãe arranjou-me um emprego em um banco, onde eu deveria passar minhas horas vendidas ao empregador, conferindo papeizinhos que já haviam sido umas 2 vezes conferidos por outros. Bem, 15 dias depois, desapareci do banco sem nem voltar para buscar o valorzinho que talvez eles me devessem pelo trabalho daquela quinzena. Mas seria vergonhoso essa volta, porque tudo o que eu fizera fora rubricar os papeizinhos como se eu estivesse conferindo. Daí mergulhei na gandaia, fiz teatro, um pouco de televisão, dezenas de comerciais para a TV, gravei um disco, construí e manipulei fantoches de papier-mâché, fiz mágica, até hipnose de palco. E para ganhar um dinheirinho de verdade, nunca parei de brincar com a grande diversão de minha infância e juventude: ler e escrever. Para isso, encaixei-me no jornalismo, sem sequer estrear-me na profissão de sociólogo, e que eu deveria assumir após a faculdade. Nas editoras que me empregavam, de repente tive a sorte de me encarregarem de criar histórias para crianças e me esbaldei. Daí para o livro não foi um passo, foi um mergulho de cabeça. Um mergulho de cabeça do qual jamais emergi e jamais emergirei. Por que eu deveria dar braçadas para a tona se naquelas profundidades eu podia aspirar o cheirinho de um bebê, a pureza da gargalhada deles, a folia dos jovens, sua potência e prepotência, todos esses sonhos chovendo em mim como nuvens de algodão doce.
O tempo só acrescenta mais prazeres para quem sabe aproveitá-los. Quanto mais me divirto com as maluquices que invento, mais consigo fazer surgir detalhes fascinantes do desenvolver do ser humano rumo à idade adulta, na qual eu os abandono e retorno à minha ocupação com seus filhos e netos. Quando escolhi dirigir minha diversão, minhas farras, para todo o período em que os seres humanos se desenvolvem até atingir a maturidade, o tempo só tem me ajudado. Minha trajetória é o aprendizado constante. São as minhas descobertas de detalhes dos sentimentos, de sonhos, de pavores, de tremores, de suores causados por esses tempos de constante mudança. Dois adultos, um de 42 e outro de 48, são iguais. Mas imagine se um menino de 8 e outro de 12 têm qualquer semelhança. Ai, que delícia viver de regalar-me na observação e no estudo dessas diferenças. Que gostoso observar o olhar de uma criança e ficar imaginando o que flutua dentro de sua cabecinha. Ai, que viagem é olhar para um adolescente imóvel, como adormecido de olhos abertos, e avaliar que talvez ele seja tímido, talvez, ou talvez esteja remoendo alguma dor, e com essas hipóteses construir um enredo em que ele desperte e se desabroche. Que prazer é pensar no olhar esvoaçante de uma adolescente apaixonada, sem coragem de oferecer esse amor ao alvo desse amor. Que divertido é imaginar qual a opinião de um menino que acaba de ter as bochechas beliscadas por uma visita, seu cabelo despenteado, e ouvir que é a cara do tio Alberto, e com esse tipo de reclamação infantil, redigir algo em que ele se veja espelhado e que lhe provoque um riso de compreensão. Era isso mesmo que eu queria dizer! Ai, como é gostoso ficar imaginando sustos, sobressaltos, perigos, amores que haverão de aterrissar no papel ou em vídeos facilmente acessíveis em links mágicos como o estalar de dedos. Pessoas que me cercam e que muito amo dizem que eu permaneço ingênuo, cândido e puro como uma criança. Mas afirmo que cada vez mais envelheço para aumentar minha capacidade de apreciar, estudar, matutar e criar enredos para essas supostas ingenuidades, canduras e purezas dos seres que são meu alvo e destino. Para se escrever para crianças e adolescentes, não é necessário permanecer criança ou voltar a espremer espinhas adolescentes. Para esse delicioso ofício, são necessários óculos muito adultos, combinados com um amor e uma esperança sangrenta de uma circulação que os ama e no futuro deles acredita. Não é preciso permanecer criança ou jovem para escrever para crianças e jovens. Como um escritor, não precisa tornar-se mulher para criar um personagem feminino. Nem ser pobre para falar de pobres, nem rico para descrever a ganância. Para Shakespeare, não foi necessário deixar de ser homem para criar a fabulosa Julieta, que para mim é uma personagem mais bem construída do que o boboca do Romeu. Do mesmo modo, não é preciso envelhecer para criar personagens velhos, e nem voltar a ser jovem para criar figuras jovens. Desculpe, mas em todos os casos é preciso ser artista. Por que eu preciso de Monet para ver um jardim de Monet que sempre esteve lá, mas invisível à maioria? Porque é preciso sim de Monet. Porque ninguém pode atingir a profundidade de seu olhar, lentamente embaçado até a cegueira, embelezando o que a natureza já fez belo. Só Van Gogh viu a verdade da noite explodindo de estrelas. Que idade tinha ele de ter? Que tal a eternidade que ele atingiu? É preciso ser artista e viver observando, tentando sentir dentro de nossa sensibilidade a alegria ou o desespero de alguém que observo, para tornar-me um escritor artista. Tendo qualquer idade,
É preciso ser artista para imaginar uma saída literária, para ajudar uma leitora a encaminhar sua autoestima. Sentir de verdade o que apavora uma criança que começa a deixar de ser. Perceber a dor de alguém que sofre preconceito e desprezo por ser o que é. Por tudo isso, tenho de continuar a me divertir, a brincar com emoções e palavras como um menino que constrói um castelo com tijolinhos de madeira. Durante toda a minha vida, só fiz e só faço o que me diverte. Brincar. E a velhice só me fez mais folgazão. Ser velho é jogar sementes de açúcar para o futuro, senão minha vida não terá valido nada. Para que nasci, se, ao morrer, deixarei uma terra devastada, sem esperança de semeadura? É bom ficar velho. Bom, a única alternativa é que é desagradável. Envelheça. Você vai gostar.